Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues e mais uma vez estamos juntos aqui para comentarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E nesta feita, meus queridos, a nossa lição será a lição número 9. Essa lição ela tem o título Uma Igreja que se Arrisca. Quero já estender os meus agradecimentos ao pastor Samuel Padilha de Siqueira, presidente da nossa igreja aqui em Presidente Prudente, Ministério Belém, Rua Bela 161. Meus queridos, o nosso estudo nesta feita se baseará no texto ali que é o nosso texto áureo de Atos, capítulo 7, versículo 55. O mesmo diz o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então, com base nesse texto áureo, nós vamos aí estudar sobre essa igreja que se arrisca na pregação do Evangelho. Nossa verdade prática para essa semana é: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil e a sua fé e os seus valores. Mais uma vez, falamos para os irmãos, conecte ao nosso canal, vai lá, favorite esse canal, ative o sininho, as notificações. Será um prazer ter você como membro do nosso canal, para que também receba todos os nossos vídeos em primeira mão. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, uma alegria poder estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial, esse canal da família, canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Presidente Prudente, como já proposto aqui pelo pastor Fernando Rodrigues. Com a bênção de Deus e do nosso presidente, nós temos a alegria de poder acolhê-la aqui de volta para tecer considerações da lição 9, uma igreja que se arrisca. Pois bem, hoje o nosso intuito é trafegar um pouquinho sobre uma das personagens vitais da diaconia da igreja do primeiro século, a saber, a figura de Estevão, que desenvolveram um papel fundamentalmente importante no reino e para o crescimento do reino, como evidentemente os meus irmãos conhecem. Bem, o primeiro tópico fala sobre Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Vejamos algumas argumentações relacionadas a esse título, um título preponderante que de fato coincide com a proposta interna da lição de hoje, que é evocar a figura dessa personagem, a saber, Estevão. E o primeiro elemento a ser debatido, ou por que não dizer a ser abordado, discutido, é a aprendizagem que pode ser adquirida com a figura de Estevão. O capítulo 6, o capítulo 7, registra um histórico perfeito para que a gente consiga exaurir informações a respeito dessa personagem. Estevão, a propósito, nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Olha só, se existe uma lição áurea que pode ser apreendida no item 1 com relação ao aprendizado em relação a Estevão, é perfeitamente essa: saber defender a sua fé. Isso Estevão fizera com maestria, com cuidado, com zelo, com responsabilidade e com coragem. Mas vejam, os meus irmãos, que Estevão, para além disso, é um exemplo de coragem, mostrando que tanto cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou custar a própria vida. Vejam vocês, queridos, que Estevão estava disposto a isso. Ele colocou o reino em tal prateleira que, se a sua liberdade fosse custada e também, consequentemente, a sua vida, ele estava disposto a perdê-las em prol do reino de Deus. É uma indagação retórica, obviamente, mas reflita, você que me ouve, se nós, enquanto cristãos, estaríamos dispostos a enfrentamentos similares, guardadas as devidas proporções, de ter a nossa liberdade cerceada e, respectivamente, a nossa vida comprometida em prol do reino.
pois foi isso que se evidenciara na vida de Estevão. O item 2 fala sobre uma fé sob ataque. Isso é evidente no capítulo 6 e especialmente no capítulo de número 7, pois lá os meus irmãos notam, conforme os registros lucanos, né, o escritor do livro histórico de Atos, que houvera uma perseguição bem significativa dos judeus helenistas, judeus pertencentes à diáspora, a dispersão que houvera com as perseguições em Israel. Notem os meus irmãos que a partir dessa perseguição, que for uma perseguição um tanto significativa, o nosso irmão Estevão estava ali ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. A propósito, esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, as ações de Estevão tomaram vulto, chamaram tanta atenção que então a sua fé começara a estar sob ataque. E sob ataque não de pessoas desconhecidas, não de imigrantes, por assim dizer, mas de judeus que tinham uma origem parecida, semelhante, o mesmo nascedouro, mas que divergiam significativamente no campo das ideias. A propósito, falando do campo das ideias e da divergência de opiniões, o item 3 trafega com propriedade sobre isso. Haja vista que o título inserido no item 3 é a disputa com Estevão. Uma palavra que é utilizada dentro desse conceito, origem grega, a propósito, é a expressão disputavam. E eles disputavam com Estevão. É a ideia que se vê no verso 9 do capítulo 6 de Atos. Agora, veja que as pesquisas dos dicionários, dos léxicos grego e português, observam que esse termo era frequentemente, suséteo, frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou mesmo filosóficas. Agora, é importante considerar que os judeus helenistas, eles não estavam simplesmente discutindo com Estevão. Não era um campo de debates. Você pensa A, eu penso B, e a gente vai tentar equacionar, equilibrar, ou mesmo que discordemos, haja respeito para a parte A e respeito, respectivamente, para a parte B. Não é sobre isso. Notem os meus irmãos que os judeus helenistas, eles estavam agora batendo boca e procurando a todo custo sobrepor a sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Então a ideia era capciosa, era desqualificar a figura de Estevão, lhe expor, lhe constranger, lhe denegrir e, respectivamente, chegar a vias de fato, que foi o que fizeram a posteriori. Eu encerro a minha participação citando o item 4, a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater com falsas narrativas. Isso não é uma novidade. Jesus enfrentara isso, e os meus irmãos são sabedores do quão difícil foi o contexto que Jesus vivera. A propósito, ele foi acusado de enganar o povo, e quando ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Paulo, a propósito, também sofreram inúmeras perseguições porque defendia o Cristo e esse crucificado. Hoje não é diferente, diz o autor. A igreja luta em várias frentes contra falsas narrativas e que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-lo. Aí vem a indagação, você pode reconhecer algumas delas? É muito provável que sim. As narrativas estão postas dentro do espectro político, social, midiático, né, hoje especialmente, e nós, enquanto cristãos, não viemos para uma guerra física. Você não precisa pegar em armas, você não precisa agredir verbal, fisicamente, muito menos ainda. Mas nós precisamos nos posicionar enquanto cristãos, defender as nossas ideias, os nossos absolutos, acreditar que Deus é o nosso baluarte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, não negociar os nossos princípios, defendê-los, nem mesmo que a liberdade nos seja cerceada e que sejamos, melhor dizendo, propostos a uma situação desfavorável, guardadas as proporções como aquelas que ocorreram com Estevão. O segundo tópico tem Estevão e a igreja que defende a sua fé.
O primeiro subtópico diz: Deus na história do seu povo. Deus nunca deixou o seu povo ao léu da vida. Na verdade, ele sempre esteve conduzindo o seu povo com um propósito fiel, santo e justo. Deus sempre agiu na história do seu povo. Isso é muito claro e patente na Bíblia, mas também revela que há um propósito principal aí nessa história, que é provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cristo, o Emanuel, o Deus que foi enviado para nos salvar. Então, a defesa de Estevão nessa feita ali que nós lemos na nossa leitura e no textuário, diz que nos ensina que toda a explicação e defesa da fé é chamada de apologética e deve ser sempre o objetivo central, apontar para Cristo, aquele que é o único, suficiente Salvador da humanidade. Essa defesa da fé e dentro da literatura teórica aí bíblica fala que a apologética nada mais é do que você usar de premissas bíblicas para defender a fé. E o nosso pilar central é que essa fé está embasada em um só nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todavia, nós sabemos, como já foi discutido nessa lição, que o mundo, quanto à sua receptividade a essa palavra, sobre o Evangelho de Cristo e tudo aquilo que está posto, ele não recebe de uma forma grata ou bem atencioso. Na verdade, sempre é resistente, porque reina e impera também as trevas, o mal. O príncipe deste mundo opera contra ali a palavra de Deus e, instruindo os filhos da desobediência, resiste o evangelho. Então, neste caso, os corações geralmente são endurecidos e por isso que temos uma sociedade que muitas vezes vai de rota de conflito, de confronto à palavra de Deus. Estevão disse lá em Atos 7,51 que homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo e vós sois como vossos pais. Estevão apontou muito claro que aquilo que estava opondo à entrada da palavra de Deus era a resistência do maligno. Aquele povo que estava fundado e alavancado nas tradições judaicas resistia ali à palavra de Deus, resistia a reconhecer como Jesus, o Messias de Deus. Mas diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. E assim, meus queridos, não é diferente hoje na nossa pregação do Evangelho. Muitas vezes você leva uma palavra a alguém e a pessoa o resiste. Veja, nós temos o fator principalmente espiritual que faça com que seja refutada a palavra, mas persevere em pregar essa palavra, porque essa palavra é vida, é ela que liberta. O próprio pregador diz que a um foi dada a palavra de pregação, a outro foi dado a capacidade de regar, mas ao Espírito Santo faz com que germine, que cresça essa palavra, que ela frutifica. Veja que Estevão defendeu o Evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante das circunstâncias de perseguição. Assim, o ensino de hoje nos revela que nós teríamos sempre um modo resistivo para encontrar, mas que tenhamos aí perseverança na palavra, que tenhamos perseverança na pessoa de Jesus Cristo, pois Ele é fiel para nos conceder aquilo que o Senhor nos prometeu, né? A semente que vai ser pregada nos corações
vai ser frutificada pelo Espírito Santo de Deus. Pois bem, queridos, cá estou de volta para tecer então considerações do tópico 3 da aula de hoje. Nele nós falaremos sobre Estevão e o martírio da igreja. O primeiro assunto é falar sobre o Estevão que contemplou a vitória da cruz. É elementar ler o capítulo de número 7 e se debruçar em um texto que nos faz se emocionar, dada a envergadura e a capacidade que esse sujeito tivera à mercê da morte. Nós estamos enxergando um cenário desproporcional. Nós não temos um Estevão munido de seguranças para lhe fazer defesa. Nós não temos um Estevão que contava com, ao menos, a garantia de que, ao pregar o Evangelho, Cristo, ora crucificado e ressurreto, uma vez ascendido aos céus, apareceria ou enviaria uma corte angelical para fazer a sua defesa. Nós estamos diante de um sujeito simples, corajoso, que está disposto a entregar sua própria vida, se isso fosse o caso, como foi, em detrimento da pregação do Evangelho. Vejam, os meus irmãos, que o item 1, como dissera, falando sobre a contemplação da vitória da cruz, foi o que aconteceu com Estevão, porque enquanto ele está ali, prestes a ser morto, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Declaração de Estevão, um registro histórico lucano inserido no livro de Atos, no capítulo 7 e o verso 56. Para além disso, para que você entenda o quão maiúsculo foi esse cenário, o item 2 fala sobre o perdoador, ou o sujeito que perdoa o agressor. Estevão nos dá uma absurda aula quando fala a respeito do verso de número 60, porque quando ele percebe que já não havia mais jeito, que ele seria morto, que as pedras lhe danificaram mental e fisicamente, ele cita uma expressão de perdão, pondo-se de joelhos, diz o verso 60 do capítulo 7 do livro de Atos. Clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Veja a capacidade que Estevão tivera diante de apedrejamento, diante de uma profunda dor emocional, psíquica e física, a capacidade que ele tivera de apresentar a Deus uma intercessão pelos seus agressores. Eu não acredito que Estevão citaria uma expressão dessa da boca para fora, que a sua fala foi aleatória, ou ele dissera isso porque foi vítima de uma pedrada um tanto mais significativa no seu crânio, que o danificara a ponto dele perder o sentido e pedir perdão por quem lhe agride. Isso não acontecera. Eu acredito que muito, embora ele estivesse submetido a uma situação de extrema tensão e pressão, ele estava vinculado de uma maneira tão perfeita com o Espírito Santo que ele consegue ter a graça de dizer: Deus, não impute sobre estes homens que me apedrejam este pecado. Isto é, perdoe-os, dê a eles a oportunidade de abrirem os olhos e de serem salvos. Isso é maiúsculo, de maneira que milênios se passam e a gente consegue olhar para esse cenário e se emocionar com ele. Eu trago isso para a nossa realidade e encerro. Acredito que nós, enquanto cristãos, repito, guardadas as devidas proporções, porque suponho que você, como eu, não estejamos sendo submetidos a situações como essas, literalmente falando. Portanto, que Deus nos ajude a ter um coração semelhante ao de Estevão. Em princípio, a contemplar a vitória da cruz, a olhar para Jesus. Secundariamente, ter um coração perdoador até ao agressor. Que o Espírito Santo nos dê essa graça por meio de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Bom, chegamos aí à nossa conclusão dessa lição número 9. Foi uma satisfação muito grande estar com os irmãos, todos os espectadores da Palavra de Deus. E te convido a refletir mais um pouco sobre aquilo que nós falamos nessa lição, né? Dessa igreja que enfrenta as suas resistências, enfrenta este mundo vil. Então, o crente qualificado, ele é cheio de fé e do Espírito Santo para que consiga andar e permear e levar a palavra de Deus nessa sociedade que ela está
muitas vezes manipulada pelo inimigo. Ele não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrária. Na verdade, o mundo muitas vezes se alegra enquanto o crente chora, mas todavia aquela expectação de vitória logo está breve, como a mulher que dará à luz a um bebê. Ali está a vitória do nosso Senhor e Salvador, porque a vitória que Ele nos concede é essa, que aguardamos a sua volta, o seu regresso, a salvação, tão logo nós estaremos com Ele nos céus. Então compensa, meu querido, apesar da qualquer situação que você está passando, minha querida, pregue a palavra, ore por aqueles que estão te maldizendo, que estão te perseguindo, porque este é o mandamento bíblico. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte, na defesa daquilo que acredita e prega. As Santas Escrituras é o nosso balizador. Cremos em Cristo como Ele é o único e suficiente Salvador. E por isso proclamamos Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória.